Salve, salve, meus queridos! Professor Thales Andrade de volta na área. Tudo novo, curso novo, ano novo, vida nova. Concurso, vamos fazer, tá chegando, professor. Temos que se aquecer, temos que pensar positivo aí. Tá muita gente se aposentando na Receita Federal. Logo, logo essa vaga vai ser sua e você tem que estar, ó, voando baixo, né? Tem que estar afiado, cara. Não pode esperar o edital sair para agora me animei a estudar. Você vai estar largando muito atrás, pior que Rubinho. Então você tem que estar desde já com a gente, seguindo, consolidando essa matéria. Faz, estuda. Professor, me perguntaram esses dias, tem que fazer as questões 2 vezes? Você vai fazer 10 vezes. Você vai rasgar as folhas, você vai baixar lá todo o material, fazer várias vezes sem estudar, vai decorar a posição do gabarito, você vai estar voando baixo, ok? E aí depois você vai estar lá de olho na obra do professor, o curso do direito aduaneiro do professor, para dar aquele polimento, sabe? Aquela engraxada fina assim na sola da bota para deixar tinindo, para você estar dando aula de aduaneiro. Olha que bacana. E você vai ficar muito mais, eu acho, muito mais interessado, sabendo como é na prática o dia a dia, quais são os causos, né? Quais são as controvérsias, as principais controvérsias aduaneiras aí que a gente tem no país. Tudo isso está lá no nosso livro. Então vamos começar do começo, como diria o Jack. Tema número 1. A gente começa com disposições constitucionais. O que a Constituição nos diz sobre comércio exterior? Depois a gente vai entrar na figura da administração aduaneira. E aí temos jurisdição, a divisão desse território, portos, aeroportos, pontos de fronteira, a figura do alfandegamento, recintos e o controle de veículos. Então vamos lá, o que a Constituição fala em termos de comércio exterior? Se a gente der lá um Ctrl+C, Ctrl+V na Constituição e botar comércio exterior, se botar aduaneiro não aparece nada. Se botar aduana, aduaneiro, não, a Constituição não fala, ela se refere a comércio exterior, que é algo mais amplo, né? Você sabe, quando a gente olha comércio internacional lá, eu tenho comércio internacional entre todos os países, eu tenho comércio exterior, que é do Brasil com o resto do mundo, e eu tenho dentro do comércio exterior um ramo que eu posso chamar de aduaneiro, direito aduaneiro, que é vinculado à atividade de fiscalização, vinculado à própria aduana. O órgão se confunde com o nome da disciplina, porque é justamente a fiscalização envolvida nesse comércio exterior. Então, comércio exterior, a União tem competência privativa para legislar sobre esse cara. Se um Estado quer legislar em uma situação, né, isso já aconteceu, o Estado de Goiás fez uma legislação lá que acabava por influenciar a entrada e saída de mercadorias para o restante do país. Bom, isso é inconstitucional, porque só a União é que pode ditar normas de comércio exterior. A Receita Federal, também ao seu tempo, né, ela é tão forte, a carreira é tão antiga que na própria Constituição, na Constituinte de 88, ela logrou passar aí um dispositivo elevando a fiscalização de comércio exterior a status constitucional. Então nós temos lá que fiscalização, controle sobre comércio exterior, que são essenciais à defesa de interesses fazendários nacionais, são exercidos pelo Ministério da Fazenda. Então vejam só, Ministério da Fazenda, leia-se hoje Ministério da Economia. À época era Ministério da Fazenda, né? Então, hoje, a leitura que eu tenho que fazer é de acordo com a atual estrutura, o ME, o Ministério da Economia. Então, veja, fiscalizar e controlar comércio exterior, que é essencial à defesa de interesses fazendários nacionais, são exercidos pelo Ministério da Fazenda. Então, fiscalização e controle é essencial para interesse fazendário e é exercido pelo Ministério da Economia. Você vai ler lá Ministério da Fazenda, porque está escrito na Constituição, não está errado, né? Mas hoje você sabe que é o Ministério da Economia que faz essas vezes. E veja, interesse fazendário não se confunde com mera arrecadação. O comércio exterior é muito mais que isso. A fiscalização do comércio exterior, na verdade, é não evitar aí uma concorrência predatória com a indústria nacional, não evitar a questão de falsificação de mercadorias, né, de circulação de moedas sem declarar, moeda não declarada, controlar veículos que entram e saem do país. É muito maior, então. O interesse fazendário não é um interesse meramente arrecadatório. Muitas das vezes a fiscalização vai se dar sobre bens que não têm tributo algum para pagar.
Esses são os regimes especiais que a gente estuda no tema número 6. Ora, um regime aduaneiro suspensivo, ele suspende a obrigação de pagar o tributo, suspende o crédito, né? Você vai trazer um carro de Fórmula 1 para fazer uma competição ali do GP de Interlagos sem pagar nada. Veja, essa fiscalização é no interesse, não tem um interesse de cobrar, ela tem o interesse de que a mercadoria se aplique ao destino, à situação que ela foi autorizada, ok? Então, tem uma leitura ampla do que é interesses fazendários nacionais. Artigo 15, aí a gente entra no regulamento aduaneiro. Olha, em termos de Constituição, a gente só tem esses dois caras, e aí no 15 a gente entra no regulamento em si. Vejam a repetição que a gente tem da disciplina constitucional, né? O exercício, eu exercitar a chamada administração aduaneira é fiscalizar e controlar o comércio exterior, que é essencial à defesa de interesses fazendários nacionais em todo o território aduaneiro. Então, olha lá, a administração aduaneira, ADM, né? Administração aduaneira, eu posso ler como fiscalizar e controlar. Professor, fiscalização, ela é o ato concreto, né, em si da administração aduaneira. Eu vou justamente aprender aquela mercadoria, reter determinado bem, né, fazer um lançamento tributário. Isso é fiscalizar. Estou num curso de um despacho, faço uma conferência aduaneira, estou no meio de um processo fiscal. Agora, o controle, ele é a entidade abstrata. O controle, ele não ocorre de forma concreta, né? Ele se materializa por meio da fiscalização. Então, quando eu falo que estou dormindo lá, 3 horas da manhã, entrou um helicóptero com mercadorias contrabandeadas, ora, eu posso não ter fiscalização, mas isso não afasta a fiscalização. Por quê? Porque a todo instante há controle aduaneiro no território aduaneiro. A Receita Federal tem jurisdição, ela tem o dever de fiscalizar a qualquer hora, mesmo que o fiscal esteja lá dormindo, que o porto esteja fechado, porque essas atitudes ilícitas, elas ocorrem justamente muitas vezes fora do horário comercial, né? Então, o controle aduaneiro, a gente fala que ele é ininterrupto. A fiscalização, ela pode ser ininterrupta. O controle, ele não cessa, ele não para, ele é uma entidade abstrata, ele está sempre ali presente, um fantasma, né? Vou fiscalizar. A fiscalização está lá, de vez em quando tira férias, de vez em quando fiscaliza, de vez em quando um porto vira um regime 24 horas, então fiscaliza 24 horas, às vezes coincide ou não. Bacana? Fiscalizar tributos, agora incidentes sobre comércio exterior, é uma atividade supervisionada e executada por auditor fiscal. Veja que eles fizeram constar, né, a própria Receita Federal deixou bem claro, ó, é auditor fiscal, que é a carreira incumbida aí do lançamento tributário de tributos federais. Bacana? Isso já está no próprio começo do regulamento aduaneiro. E aí essa administração, essa fiscalização, esse controle aduaneiro, ele vai se dar sobre um cara chamado território aduaneiro. O território aduaneiro, no caso do Brasil, ele coincide com o território político, ou seja, o território aduaneiro coincide com o território nacional. Tá? Então, toda jurisdição aduaneira, onde eu controlo, onde eu fiscalizo, onde eu exerço a administração aduaneira, ela coincide com o território aduaneiro. Professor, mas em outros países vale a mesma máxima? Nem sempre, né? Porque, por exemplo, se a gente pensar em China, o nível da soberania do país como um todo, nós temos territórios aduaneiros distintos. Macau, Hong Kong, Taiwan e China são 4 territórios distintos. Então, na Constituição chinesa não teria assim, ó, a fiscalização da Receita Federal da China se estende por todo o território chinês. Cuidado, exceto as regiões aduaneiras autônomas de Taiwan, de Macau, de Hong Kong, porque esses caras são autônomos, eles têm uma Receita Federal própria, eles têm a fiscalização deles de mercadorias que entram e saem é própria, a alíquota dos tributos que eles cobram na importação
é própria, ela não vai compartilhar com o resto da China, vai ser diferente, ele tem autonomia para isso. No Brasil, voltando, no Brasil coincide. Então, todo o território nacional é exatamente onde eu tenho jurisdição aduaneira. Todo o território nacional é o território aduaneiro. Não tenho atualmente um esclave em que eu não aplique a legislação aduaneira. Vocês vão encontrar a palavra esclave e enclave, né? Esclave. Não temos nenhum existente, nenhum em vigor hoje no território aduaneiro. Bacana? E aí, zona primária. Zona primária, justamente, é o ponto principal de entrada ou saída dessas mercadorias. Vai pressupor um alfandegamento. Então, o que vai ser zona primária? A área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, nos portos alfandegados. Então, veja, o porto que tem alfandegamento significa Receita Federal, a estrelinha da Receita aqui, né? Vai ser a parte da água, em que está atracado um navio, por exemplo, ou a parte terrestre, em que tem o guindaste lá, içando aquele meu container. Também vai ser zona primária a área terrestre de um aeroporto e de um ponto de fronteira. Veja, professor, no aeroporto eu não fiscalizo o espaço aéreo? Não, Receita Federal não fiscaliza o espaço aéreo. Ela só vai fiscalizar quando o viajante desembarcar. Então você chegou em Guarulhos, você está vindo uma viagem internacional, você não vai lá ser pego lá começou os procedimentos de descida, Receita Federal sobe no avião. Não. No navio sim, no avião não. Entenderam? No espaço aéreo, o espaço aéreo não é território, não se exerce jurisdição aduaneira, porque na verdade não se exerce, não é um ponto de fronteira, não é considerado zona primária, porque o espaço aéreo, por mais que concretamente é por onde ele cruze a linha entre o internacional e o nacional, eu não faço a fiscalização ali porque é muito difícil, né, propriamente dita. Não tem por que eu ficar fiscalizando lá em cima se esse avião vai ter que pousar para efetivamente a mercadoria ingressar na minha economia. Então eu espero aqui embaixo, bonitinho, num aeroporto alfandegado, para ver justamente aí o que está ingressando no meu país, tá bom? Zona de processamento de exportação, a sigla ZPE, isso só é zona primária para efeitos de controle aduaneiro e não para os demais efeitos. Vocês vão ver questõezinhas sobre isso. Então se cai assim, zona de processamento de exportação é zona primária? Falso. Zona de processamento de exportação para efeitos de controle aduaneiro é zona primária? Certo. Tem que ter essa ressalva. Para efeitos de controle, porque ela em si só, por si só, não é zona primária. Zona primária é a área terrestre ou aquática contínua ou descontínua de portos, a área terrestre de portos e aeroportos alfandegados. Sempre tem que ter alfandegamento para ser zona primária. Então, se eu fosse lá desenhar aqui, se eu consigo pegar aqui se eu fosse desenhar, né, um mapa aqui do Brasil, pessoal, rapidão aqui, ó. Tá? Se eu fosse fazer aqui uma legenda, né? Ó, em verde, zona primária. Vai ter lá o porto de Pecém, um porto alfandegado, o porto de Santos, o aeroporto de Guarulhos, GRU, o aeroporto de Manaus, o aeroporto do Galeão, GIG, né? A divisa lá terrestre, ponto de fronteira alfandegado, Uruguaiana, Foz do Iguaçu, outro ponto de fronteira alfandegado lá, divisa da Ponte da Amizade. Esses são pontos de fronteira alfandegado. Agora, zona secundária, ZS, vai ser todo o restante do meu território nacional. Porque zona primária mais secundária tem que ser igual
ao território aduaneiro. Se fôssemos colocar em matemático, seria isso aqui. A zona primária mais a zona secundária equivale ao território aduaneiro. Porque esse cara aqui, a zona secundária é um conceito residual. Tudo que não for zona primária no território nacional será zona secundária. Bacana? Professor, agora peguei o viés da coisa, é isso aí. A zona secundária, pô, se ela é todo o território nacional, ela pode ou não estar alfandegada, então temos que tomar esse cuidado. Zona secundária pode ou não estar alfandegado, porque o restante do território nacional não tem o alfandegamento em cada centímetro quadrado do território nacional. Lembra que alfandegamento vai pressupor presença da Receita Federal. Nós já vamos cuidar dos requisitos de alfandegamento, tá? Jurisdição aduaneira, ela ainda vai abranger a zona primária, a zona secundária, aqui letra B, né? Zona secundária, e a chamada área de controle integrado, que são em regiões limítrofes dos países integrantes do Mercosul e da Bolívia. Então, às vezes, a jurisdição, olha só, é onde eu posso exercer a administração aduaneira, onde eu posso fiscalizar, onde eu posso controlar. Eu vou reprimir um contrabando com os bolivianos. Eu, auditor fiscal, posso fazer um acordo com recíproco com a Bolívia, né? E lá no próprio aeroporto da Bolívia, de La Paz, por exemplo, reprimir o contrabando de entorpecentes que venham para o Brasil, de voos que venham para o Brasil. Veja, eu estou exercendo jurisdição aduaneira naquele território, mas ele não é território aduaneiro. Porque o território aduaneiro é território nacional. Então, professor, quer dizer que pode ter uma porçãozinha de terra fora do Brasil que eu possa exercer jurisdição? Sim. Isso significa que vai ampliar meu território aduaneiro? Não. O território aduaneiro é território político. Então, eles são iguais, eles são idênticos. Ao ampliar a jurisdição não significa aumentar território aduaneiro, tá? A jurisdição ela se dá sobre o território aduaneiro e sobre áreas de controle integrado que podem estar fora do território aduaneiro. Esse é o ponto-chave. Vocês têm que entender essa diferença, que pode haver pegadinhas na prova de vocês. Então, seguindo o baile. Prova discursiva para o auditor fiscal de 2014. Só para vocês verem como não é difícil, né? O viés da coisa. Olha, nós tínhamos um enunciado e aí você tinha que dissertar sobre esses conceitos. Olha, lê comigo lá. Em tempos de globalização, o comércio internacional ele adquire uma importância cada vez maior no cenário econômico mundial. A administração aduaneira deve se manter constantemente atualizada no intuito de não se tornar um obstáculo desnecessário ao comércio lícito, né? Não pode emperrar o comércio legal, tampouco incentivar práticas ilícitas. Então, partindo dessa premissa, nos termos da legislação aduaneira, é possível a atuação do auditor fiscal da Receita Federal do Brasil além da linha de fronteira terrestre do Brasil? Então ele tem uma pergunta, né? Justifique e fundamente sua resposta em um mínimo de 20 e um máximo de 40 linhas, a qual deve abordar obrigatoriamente os seguintes tópicos. Então você tem que definir território aduaneiro e a abrangência da jurisdição dos serviços aduaneiros. Então vamos lá, se eu fosse responder, né? Ele pede a primeira pergunta. O auditor fiscal pode atuar além da linha terrestre do Brasil, linha de fronteira terrestre do Brasil? Sim, o auditor fiscal pode atuar além da linha terrestre do Brasil. O auditor fiscal ele atua, ele exerce a jurisdição aduaneira sobre o território aduaneiro e sobre as áreas de controle integrado. Estas áreas é que podem estar fora do território brasileiro. A jurisdição aduaneira tradicional, eu exerço esse controle nas áreas que a gente divide em zona primária e secundária. Zona primária são os pontos importantes de entrada e saída de bens, veículos ou pessoas. Então eu tenho pontos de fronteira terrestre alfandegados, eu tenho a porção terrestre de aeroportos alfandegados e a porção terrestre ou aquática
contínua ou descontínua, né? Porque posso ter uma continuidade entre a água e a terra, ou ter uma parte que eu não tenha ali alfandegamento e depois continuar. Por isso que é contínua e descontínua, de portos alfandegados. E aí a abrangência da jurisdição desses serviços, ele termina perguntando, né? A abrangência da jurisdição do auditor fiscal, então se estende tanto na zona primária como na zona secundária, ambas partes formadoras do território aduaneiro nacional, né, do território aduaneiro brasileiro, e as áreas de controle integrado, que pode também estar dentro do território aduaneiro ou fora dele. E aí, voltando lá, recapitulando a pergunta, então, conclui-se que o auditor fiscal pode sim atuar fora das linhas de fronteira do Brasil. Você, enfatiza para o examinador que eu sei a resposta com elegância, defini os conceitos ali e também respondi aí com bastante embasamento a pergunta que o examinador fez para vocês. Vocês matariam a dissertativa da última prova. Seguindo adiante, nós temos um conceito que é chamado de zona de vigilância aduaneira. A zona de vigilância não é a zona primária, é uma área de mera vigilância, tá? Não é fiscalização em si, não é uma área de controlar a entrada e saída de mercadorias. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é uma demarcação de alguns municípios, né? Quem vai fazer isso é o ministro de Estado da Fazenda, segundo o regulamento aduaneiro, atualmente o ministro da Economia. Então, o ministro da Fazenda, ele demarca na orla marítima, na faixa de fronteira, o que ele chama de zona de vigilância. E essa zona de vigilância, eu tenho a permanência de mercadoria, circulação, a permanência e circulação de veículos, de pessoas, de animais, tem que estar sujeitas a exigências fiscais, proibições e restrições que forem estabelecidas. E mais, essa zona de vigilância, ela compreende a totalidade do município atravessado pela linha de demarcação, ainda que parte dele fique fora da área demarcada. E isso aqui é importante, já foi questão de prova, né? Veja, se eu tenho uma zona de vigilância, vamos fazer o mapa do Brasil de novo, ó. Brasilzão. Digamos que eu tenho o estado do Paraná aqui, tá? Vamos fazer aqui, Paraná. Isso é um estado. E aí eu tenho um município, Foz do Iguaçu, cidade de Foz. Lá tem uma zona de vigilância aduaneira. E aí o ministro do Estado da Fazenda demarcou a zona de vigilância aqui, ó, nessa ponte da amizade. Vamos fazer aqui ZVA. Só que eu não sei exatamente o limite dela, então ela vai se estender para todo município de Foz. Vamos botar na outra cor aqui, ó. Ela vai se estender a extensão da ZVA. Veja que não se estende para todo o estado, porque se pegasse todo o estado, o Brasil inteiro seria a zona de vigilância aduaneira e não faria mais sentido eu falar uma área que eu vou dar um ênfase maior de fiscalização, uma área que eu vou dar menor ênfase, porque eu teria que dar ênfase no país inteiro. Então, fiscalização, controle, ele é ininterrupto sobre todo o território aduaneiro. Agora, tem áreas que eu posso exigir uma cautela, por exemplo, um controle de credenciamento de veículos que cruzam a ponte toda hora para lá e para cá, né? Ônibus, identidade de pessoas, animais que vão, sei lá, cavalo, alguma coisa assim, que vão justamente atravessar essa fronteira para ver se não está tendo um comércio ilegal, eu posso fazer alguns controles especiais. E aí, ao demarcar essa zona de vigilância na região ali da Ponte da Amizade, pega o município de Foz do Iguaçu e tem que estender para toda a cidade, né, de Foz do Iguaçu, não somente aquela área ali. Porque o controle, né, passou o carro ali pela Ponte da Amizade, olha, ele pode, por todo o município, ainda ser parado e ser objeto aí das solicitações da Receita Federal no que toca à zona de vigilância aduaneira. Bacana? Então, isso aqui já foi questãozinha de prova. Vamos para alfandegamento. Portos, aeroportos, pontos de fronteira. Ó, os três que eu considero zona primária, né? Se eu considero zona primária, é porque esses caras têm uma característica em comum. Eles vão sofrer o que? Alfandegamento
é um ato declaratório da autoridade aduaneira. Então, quando eu faço o alfandegamento, eu coloco Receita Federal, presença da Receita Federal naquele lugar. Então, quando eu faço um alfandegamento de um aeroporto, de um porto, de um ponto de fronteira, eu tenho um ato declaratório da Receita Federal, chamado Ato Declaratório Executivo, né? O ADE, publicado no Diário Oficial da União, e aí lá pode haver um controle sobre estacionamento, trânsito de veículos que vêm do exterior ou vão para o exterior. Posso ter carga, descarga, armazenagem, passagem de mercadorias que vem do exterior ou vai para o exterior. Eu posso ter embarque, desembarque, trânsito de viajantes que procedem do exterior ou eles destinados, por exemplo, cruzeiro, né? Atualmente eu estou residindo lá, por exemplo, estou lá na cidade de Balneário Camboriú. E aí tem muitos cruzeiros vindo do Uruguai. Balneário Camboriú não é um recinto alfandegado, não há um porto alfandegado, mas na hora que entrar esse pessoal lá, vai ser necessário um alfandegamento ainda que precário, vai ter que ter um ato declaratório, porque eu vou ter que fiscalizar a bagagem desse pessoal. Esse pessoal está vindo de outro país, está vindo lá de Santos, não, do Uruguai, Punta del Este, ou está vindo de Miami, vamos pensar numa navegação bem longa aí, estou vindo de Miami passar férias ali na praia. Se o primeiro ponto de descarga é um lugar que não tem um porto, o porto na verdade é na cidade vizinha, Itajaí, se eu quero autorizar, descer em Balneário, vou precisar de alfandegamento. Do contrário, eu tenho que fazer atracar lá em Itajaí, que tem um porto para isso, que o alfandegamento já está feito. Só que lá eles estão preocupados com o comércio, na verdade, lá o fluxo de mercadorias para comércio exterior, não para turismo, né? Então, de repente, eu desloco para Balneário para não confundir as coisas, faço um alfandegamento precário ali no período da temporada. É possível, perfeitamente possível, para isso que serve o alfandegamento. Então, a entrada ou saída de mercadorias, né, procedentes do exterior ou eles destinados, somente pode se dar num porto, num aeroporto ou num ponto de fronteira que tenha sido alfandegado. Essa é a regra. Pode ter exceção? Pode acontecer de um avião fazer um pouso forçado, o avião está vindo do exterior e vai descer no aeroporto de Congonhas, que não é alfandegado. Puxa, ele não consegue chegar até Guarulhos. E aí lá ele vai ter que, em primeiro momento, se comunicar à Receita Federal ali que jurisdiciona São Paulo para avisar, olha, estou vindo do exterior, preciso que vocês façam aqui a fiscalização e o controle da bagagem desse pessoal. Não tem Receita Federal lá, então segura todo mundo aí, Receita está chegando, justamente para buscar reprimir um eventual abuso ou um ato ilícito, ok? Veja, isso é uma exceção. Quando cair na prova de vocês, vai cair a regra dizendo somente num porto, num aeroporto ou um ponto de fronteira alfandegado é que pode entrar e sair mercadoria que vem do exterior ou que vai para o exterior. Bacana? Outra exceção é a questão de linhas de transmissão de energia e dutos, né? Por exemplo, as linhas de transmissão que temos com a fronteira com o Paraguai, gasoduto Brasil-Bolívia, nesses casos há uma regulamentação específica da Receita Federal, justamente porque o fluxo da mercadoria não vai se dar num porto, aeroporto ou ponto de fronteira. É uma exceção, tá? Para que serve então esse alfandegamento? O alfandegamento ele é para permitir a entrada de pessoas, veículos, mercadorias, veja, são três coisas, né? As pessoas, os veículos que essas pessoas vêm dentro também são objeto da fiscalização e a mercadoria que logicamente também deve estar dentro, que vem para o exterior, vai para o exterior ou vem do exterior. Quando eu faço esse alfandegamento, há uma fiscalização ostensiva da aduana na porta do recinto. Então lá você tem lá o selinho, aqui tem Receita Federal. Essa atividade de alfandegamento, e isso cai muito em prova, ela é delegada pelo secretário da Receita, a competência é do secretário da Receita Federal. Veja, não é do ministro de Estado da Economia, é do secretário da Receita, mas ele delega para os superintendentes da Receita Federal. E aí pode ser a título precário, como eu falei, um alfandegamento para fins de desembarque de turistas ali em Balneário, meu exemplo, né? Posso ter ainda um evento específico, como foi a Rio+20, era um lugar que não era o Porto do Galeão, então lá eu tinha um monte de equipamento estrangeiro, fiz um ato declaratório específico para
o evento do Rio+20 dentro de um hangar, que era o chamado hangar do Zeppelin, tá? Professor, para a prova, então, o que eu tenho que saber? Que é uma competência do secretário, delegada para os superintendentes, pode ser a título precário. No artigo 5º do regulamento temos ainda que portos, aeroportos e pontos de fronteira vão ser alfandegados por ato declaratório da autoridade aduaneira competente para que nelas possam, sob controle aduaneiro, estacionar, transitar veículos que vêm do exterior ou vão para o exterior, fazer operações de carga ou descarga, armazenagem ou passagem de mercadorias que vêm do exterior ou vão para o exterior e ainda embarcar ou desembarcar ou transitar viajantes procedentes do exterior ou a eles destinados. Para a gente fechar esse bloco, as hipóteses de alfandegamento. O alfandegamento de portos, aeroportos e pontos de fronteira somente pode ser efetivado depois que atender às condições de instalação do órgão da fiscalização aduaneira, da Receita Federal, e a infraestrutura. Então a Receita dita qual é a estrutura mínima para haver alfandegamento. Ela tem que atestar a regularidade fiscal do interessado, se eu vou ter um depositário ali, ver se esse cara tem capacidade econômica, porque vai ter muito tributo que vai ficar suspenso quando ingressar naquele recinto. A disponibilidade de pessoas, né, pessoal, de computadores, material, etc. E se o interessado assumir a condição de fiel depositário da mercadoria sob sua guarda. Porque quando eu faço o alfandegamento de um recinto, todas as mercadorias que entram no recinto estão sob custódia de um depositário. O depositário é aquele cara que firma um contrato de depósito, ou seja, a mercadoria fica sob sua guarda. O cara ganha para cuidar do bem dos outros até que ele saia do recinto. Então é um serviço de armazenagem de luxo, digamos assim. O depositário de um recinto, o recinto alfandegado, né? Ele fica ali com a mercadoria, mantém ela intacta, protegida, etc., até que haja o despacho e a efetiva liberação dessa mercadoria pela Receita Federal. Vai caber alfandegamento ainda para silos e tanques, para armazenar produtos a granel, que estão em áreas contíguas de porto organizado, instalações portuárias, ligados a isso por tubulações, esteiras rolantes ou similares instalados em caráter permanente. Então, tem lá um silo da Brasil Foods, perto do porto de Itajaí. Bom, esse aí já tem lá um silo de milho, já sabe, tem um medidor específico, quanto que vai saindo ali, vai se contabilizando. E ainda parte ou totalidade de portos e aeroportos. Show de bola, meus queridos! Então, a gente começa o nosso curso falando aí de jurisdição, alfandegamento, zona primária, secundária, todos esses conceitos aí. Segura então as pontas que a gente volta no próximo bloco para continuar esse assunto.